Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado: nada vai te parar. Nada vai te calar. Ei, você está no lugar certo. E era sobre isso que eu estava aqui falando com você, como é bom estar em casa. Porque em casa a gente põe o pé no sofá, amém? E é assim que eu me sinto hoje, e que bom estar aqui, mas é sempre com muito temor e tremor. Cada vez que a gente tem a oportunidade de ministrar essa palavra, porque essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus. Sabe, irmãos, ninguém que está aqui hoje vai receber nada de mim. Amém? Vai receber de Deus. Então pouco importa, quando a gente tem o conhecimento de quem é que ministra todas as coisas aos nossos corações, pouco importa quem está aqui na frente. Porque é o Espírito Santo que faz. Então você nem precisa botar expectativa no pregador, mas tem expectativa no que o Espírito Santo vai fazer essa noite, em nós e através de nós, amém? Aleluia. Ano passado eu fiz algumas viagens, e por 2 vezes no avião eu vi 2 situações se formando bem desagradáveis, porque as pessoas sentaram nos lugares errados. E aí fica aquela situação, e aí chama a aeromoça, e depois, passado algum tempo, né, depois virou uma grande comoção, uma história dessa, né? Mas no mês de maio, quando eu estive indo para Campina Grande, essas situações já aconteciam, e isso me chamou a atenção. Aí, ano passado, quando eu estava indo de ônibus para Três Lagoas, para ministrar, para dar aula no Rema, eles compraram a minha passagem, diga, uma passagem. E essa passagem, ela tinha um número de um banco, e o meu banco era a poltrona 17. E sabe, eu entrei nesse ônibus para ir até Três Lagoas, e quando eu parei diante da cadeira 17, tinha uma pessoa sentada no meu banco. E eu olhei para ela, ela olhou para mim. E o ônibus, ele tinha 5, 6 pessoas no máximo, contando comigo. Estava bem vazio. Mas eu olhei para aquela pessoa que estava sentada naquela cadeira de número 17, que era minha, porque a escola tinha pagado por ela. E eu falei para o moço: boa tarde, esse é o meu lugar. O rapaz olhou para mim como se eu estivesse, tipo assim. E aí ele fez uma pergunta: você quer sentar aqui? Porque eu acho que na cabeça dele, ele pensou: o ônibus está vazio. Por que ela quer? Sente em outro canto. E eu disse para ele: eu quero. Ele olhou para mim, pegou a mochila e sentou em outro lugar. E eu peguei as minhas coisas e me assentei no meu lugar. E quando eu fiz isso, irmãos, sentei no meu lugar, na minha cadeira 17, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração. Quanta confusão seria evitada se cada um estivesse no seu lugar. Então a ministração de hoje, ela tem um nome, que é tomando o seu lugar. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos fora do lugar aonde deveríamos estar, podemos entrar em confusão.
E o Espírito Santo me lembrou ali naquele lugar, lá daquelas situações que eu tinha visto no avião. E coisas começaram a surgir dentro de mim. Queridos, nós não estamos aqui por acaso. A Bíblia diz em Jeremias 1:5 que Deus tem um propósito para a nossa vida. E que Ele nos conhece desde antes de nós nascermos. Efésios 4:11 fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E Hebreus 12:11 diz para corrermos com paciência a carreira que está proposta a nós. Diga, tem uma carreira proposta. E quem faz essa proposta? O mesmo que já colocou um propósito dentro de você, ainda quando você estava no ventre da sua mãe. Hoje em dia, muitas pessoas não sabem o que são. Não sabem se são homens, se são mulher. Não sabem qual a profissão. Não sabem o que querem da vida, não conseguem se encaixar. Porque elas não estão ouvindo a voz daquele que dentro de nós pode falar qual é o nosso lugar. Eu não tinha dúvida dentro daquele ônibus que a minha poltrona era 17. Porque eu tinha um papel dizendo que o meu lugar era na cadeira 17. Mas na nossa vida, nós não nascemos com esse papel. Não é assim? Mas nós nascemos com um manual. Nós temos um manual. E nós podemos buscar nele as direções. E podemos aprender com ele quem somos, o que podemos, como devemos andar nessa terra. Não é verdade? Sabe, as matrículas do Rema estão abertas. Está aberta. Pensa um lugar bom para você descobrir quem é você em Cristo Jesus. Pensa num lugar maravilhoso para você se encontrar. Para você descobrir o seu chamado. Sabe, eu muito cedo, eu sabia que eu tinha um propósito. Eu não sabia que chamava propósito. Mas quando eu ia brincar, eu acho que eu já contei isso para os meus alunos do Rema. Quando eu ia brincar, só tinha uma brincadeira que eu gostava. Professora. De manhã eu estudava, à tarde eu pegava uma coisa que naquela época chamava guarda-pó. Eu estou fazendo isso de propósito mesmo, para você falar assim, nossa, ela é velha, mas como ela está inteira. Eu pegava o guarda-pó, que eu era aluna, e à tarde eu era a professora. Sabe, eu corri muitas coisas, eu fui bancária, eu fui vendedora de loja, eu fui de caixa de supermercado. Mas hoje, e a minha formação é de professora, e hoje eu continuo sendo professora. Mas nem sempre isso acontece. E está tudo bem, diga, está tudo bem. Porque o que importa é que quando nós olhamos para esses versículos que eu falei para você, é que nós estamos nessa terra e temos um lugar, temos um propósito e temos um chamado. Nós não estamos aqui para ocupar espaço no mundo. Nós não estamos aqui para viver de qualquer maneira. Nós não estamos aqui para fazer qualquer coisa. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: tem
um lugar para você. E quando nós não estamos, irmãos, neste lugar que é nosso, e eu não estou dizendo que no meio do caminho você não vai mudar de fase, o chamado vai evoluir, a profissão vai alterar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que mesmo em cada fase da nossa vida, nós precisamos estar no nosso lugar. E o melhor lugar de estar é no centro da vontade de Deus, que é exatamente o lugar estabelecido por Ele, para mim e para você. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia, que quando a gente não está no lugar certo, fazendo a coisa certa, a gente entra em confusão. Amém? Abra lá a sua Bíblia em 2 Samuel 11:1. A minha versão é NVI. E diz assim, mas eu quero que você fique muito atento a essa leitura. Amém? No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Diga comigo, Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois do seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Diga comigo, Davi acordou tarde. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou os mensageiros para que a trouxesse e teve relações com ela. Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ele e ela voltou para casa. E aqui eu quero que você preste bem atenção em 3 pontos que eu marquei aqui sobre essa pequena história. Num tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Queridos, aonde Davi deveria estar? Na guerra. Mas ele estava onde? Em Jerusalém. Será que Davi estava no lugar certo? Não. Davi era o rei. Davi era um guerreiro. Mas ele ficou em casa. Ah, Carla, mas ele mandou Joabe. O povo até venceu a batalha. Mas sabe, irmãos, a gente não pode terceirizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Pela misericórdia dele, as coisas até vão acontecer. Mas quando nós abrimos mão de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer e entregamos na mão do outro, nós estamos entrando numa zona de perigo. Diga para mim, zona de perigo. Ele era um rei. E você leu junto comigo que Davi estava descansado. Davi deveria estar na guerra e não foi. Ele estava no seu palácio, dormindo até tarde. Acordou. Seu povo estava lutando. E Davi estava passeando na varanda. Quando ele estava passeando na varanda, ele viu uma mulher. Irmãos, Davi estava na varanda ocioso, sem nada para fazer.
E o que aconteceu? Ele viu. Quando nós estamos sem nada para fazer, ociosos, descansados demais, folgados, os pensamentos podem chegar. Eu posso abrir sites que eu não devo abrir. Eu posso falar daquilo que eu não deveria falar, porque eu estou sem fazer nada. Estou ocioso. Estou entediado. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Há um tempo atrás eu vi uma coisa, e essa igreja está muito silenciosa. Está tudo bem. Há um tempo atrás eu vi uma historinha a respeito disso. E eu vou compartilhar com você. Se você sabe, você faz aquela cara de paisagem. Amém? Algum tempo, conta-se que um dia um rapaz chegou para um pastor e falou: olha, eu vou sair aqui da igreja, eu quero a permissão para sair aqui da igreja. Porque eu não aguento mais, eu chego aqui, o louvor está desafinado, está gritando, o som está alto. Aí eu vou me sentar, aquela mulherada fica conversando, conversando. Aí começa a piscar umas luzes. Então, pastor, eu estou querendo sair, eu vou sair, o senhor me libera? O pastor olhou para ele e falou assim: eu libero. Mas, eu vou te pedir uma coisa. Semana que vem, você vem? É só o que eu te peço, porque eu tenho uma coisa para você. E aí o rapaz, na outra semana, no horário de sempre, ele chegou e o pastor estava esperando ele, com um copo bem cheio de água. E ele chegou e falou: oi, pastor, a paz. E o pastor pegou e falou assim: ó, rapaz, eu tenho uma missão para você. Está vendo esse copo cheio de água? Cheio de água. Você agora vai começar o culto e você vai pegar esse copo e você vai andar e dar a volta em toda a igreja e vai devolver esse copo para mim, que eu vou estar aqui te esperando no final da igreja. E o louvor começou a tocar e esse homem começou, porque o combinado era que não podia cair uma gota d'água. E esse homem começou a andar vagarosamente, cuidando. Às vezes se arrumava, até chegar no pastor. E ele deu a volta na igreja até chegar no pastor. E quando o pastor pegou o copo, ele fez algumas perguntas para esse homem. E ele perguntou assim: escuta, irmão, você ouviu o louvor desafinando? Ele falou: não. Olha que bênção, né? E aí ele perguntou: você ouviu as mulheres conversando? Elas te incomodaram? Ele falou: não. E as luzes? E aí ele falou: não. Eu nem reparei nas luzes, porque eu estava prestando atenção no copo. Eu estava ocupado para cumprir a tarefa que o Senhor me deu. E aquele homem sabiamente falou: pois é. Quando você estiver ocupado, você vai parar de ver todos os defeitos que você está vendo. Quando nós estamos ocupados, ao contrário de Davi, a gente fica focado naquilo que precisa ser feito. A gente para de cuidar da vida do outro. A gente para de pôr defeito naquilo que as outras pessoas estão fazendo. A gente para de exigir demais perfeição, porque nós estamos ocupados. Mas Davi, ele estava desocupado. E Davi, desocupado, na varanda do castelo, viu, diga comigo, Davi
viu. Ele reparou uma mulher tomando banho. E ele viu que ela era linda. E aqui, quando Davi vê, ele entra numa situação que traz muita confusão. Ele entra na concupiscência dos olhos. Abra comigo, 1 João 2,16. E diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Sabe, irmãos, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, só podia estar falando de pecado, palavra difícil de falar, né? São as mesmas situações que fizeram Eva cair. Se você abrir lá, não precisa, eu vou ler para você, em Gênesis 3 diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também a seu marido, e ele comeu com ela. Ei, Davi não estava fazendo nada e ele viu. Eva não estava fazendo nada. Ela ouviu a serpente e ela viu o fruto. Ele era desejável. Aquela mulher era desejável. Davi cobiçou por aquilo que ele estava vendo. Ló fez a mesma coisa. Gênesis 13:10, não precisa abrir, diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, e Ló para o oriente, e apartaram-se um dos outros. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ló olhou: esse lugar aqui é bom, essa campina está verde, é para este lugar que eu quero. Mas aquele lugar fez com que ele entrasse em Sodoma. Você percebe que os nossos olhos não são um bom guia para tomarmos decisões para a nossa vida? Porque eles viram, eles tomaram decisões. Assim somos nós, quando nós estamos no lugar errado. Nós começamos a ver coisas que muitas vezes nós não deveríamos ver. E começamos a tomar atitudes que não deveríamos tomar. E isso vai trazer uma consequência. Davi, ele podia ter a mulher que ele quisesse, ele era o rei. Mas ele só olhou para aquela mulher porque ele estava no lugar errado, no tempo errado. E sabe o que acontece com Davi? Você já deve conhecer a história, mas eu vou lembrar você. A Bíblia diz que a Betseba estava tomando banho justamente porque ela tinha acabado de fazer o seu tempo de purificação após a menstruação. Ela estava fértil. Mas o rei chamou. Davi,
quando percebeu que aquela mulher estava grávida, e o marido dela estava na guerra, ele tentou consertar. Sabia? Ele fez todo um plano. E aí depois você vai ler qual é esse plano, que assim é a lição de casa. Mas não deu certo. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que Satanás está querendo é que você dê uma escorregada. Uma escorregada. Para que ele possa chafurdar você na lama. Ou você pensa que ele está esperando você escorregar para falar assim, vem aqui, eu vou te dar a mão para você. Não. E aí, Davi tentou fazer com que aquele filho passasse, né, que aquela gravidez pudesse, por um acaso, ser do marido, mas não deu certo, o marido não dormiu com ela. E aí Davi precisou encerrar a conversa. E ele precisou colocar aquele homem na frente de batalha, num lugar onde ele sabia que ele iria morrer. Então, porque Davi estava ocioso, descansado, no lugar errado, ele assassinou. Porque quando você manda uma pessoa para um lugar, sabendo que ele vai morrer, você é responsável pela morte dele. Não estamos aqui para passar pano. Ah, Carla, mas Deus perdoou Davi. É verdade, a Bíblia diz isso. O pecado de Davi foi exposto por Naamã. Todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido. E a consequência disso Segunda Samuel 12:10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Depois desses acontecimentos, vocês sabem, se não sabem, vão ler. Você vai ver que um irmão estupra a irmã, o outro assassina, o outro irmão assassina, filho se levanta contra o pai e começa. Ah, mas Deus perdoou, Deus perdoou. Davi continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Mas, irmãos, a consequência do pecado. Se você olhar para o mapa hoje do mundo, você vai ver que Israel está em guerra. Por quê? A espada não se apartará da casa de Israel. O povo mais perseguido todo o tempo. E ainda vai aumentar essa perseguição. Nós já vimos o nosso pastor aqui explicando, faz parte daquilo do profético que a Bíblia diz que vai acontecer. Ah, mas Deus perdoa, irmãos. Mas quando nós estamos no lugar certo, nós estamos no lugar onde a gente fica protegido debaixo do esconderijo do Altíssimo. Esse lugar certo que o Senhor nos coloca, irmãos, é o lugar aonde nós vamos ter escape, vamos ter livramento, vamos ter proteção, vamos ter cura, vamos ter libertação. Vamos parar de olhar para o lugar errado e olhar para o alvo, olhar para Jesus, a nossa fonte, o nosso libertador, o autor da nossa fé. Esse é o lugar. Amém? Aleluia. Deixa eu mostrar um outro exemplo para você. Aleluia. Diga comigo. Porque andamos por fé e não por vista. Amém, irmãos? Nem sempre aquilo que parece é. Ainda mais hoje em dia.
no tempo dos filtros, né? No tempo das maquiagens tão elaboradas. Tudo falso. Unha falsa, cílio falso, cabelo falso. E eu não estou recriminando nada disso, eu gosto de tudo isso, irmão. Mas é falso. Não pode roubar a nossa essência. Amém? Porque pouco importa a sua aparência, se você está fora da vontade de Deus. Amém? Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o seu coração, e o meu também. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler capítulo 19, eu vou ler nessa versão a mensagem, mas você pode abrir e ler a partir do 13, e diz assim: alguns exorcistas judeus itinerantes estavam na cidade e tentavam fazer o que pensavam ser o jogo de Paulo. Mencionavam o nome do Senhor Jesus às vítimas de espíritos malignos, dizendo: domino você pelo Jesus pregado por Paulo. Os 7 filhos de um tal de Seva, sacerdote principal do judeu, tentaram fazer isso com um homem, e o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e já ouvi falar de Paulo, mas quem são vocês? Então, possesso, ficou enlouquecido, pulou sobre os exorcistas, que levaram uma boa surra, e ficaram de roupas rasgadas, nu, sangrando. Eles fugiram dali. Aleluia. Aqui está dizendo que alguns homens, vendo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, profeta, um homem, que teve como função levar Jesus a gentios, um homem cheio do Espírito Santo, da palavra de Deus, ele via Paulo curando. As pessoas viam Paulo curando no nome de Jesus, expulsando demônios em nome de Jesus, profetizando em nome de Jesus. Curas, milagres e maravilhas estavam acontecendo através da vida de Paulo. Mas haviam homens que não creram em Jesus, que não queriam saber da cruz, não queriam saber de aceitar Jesus, mas eles queriam os benefícios do nome de Jesus. Irmão, não tem como nós vivermos a vida abundante que Jesus nos deu sem ter Jesus. Não tem como andar nos dons do Espírito sem ter o Espírito dentro. Não tem como profetizar se o seu espírito estiver morto. Mas aqueles homens, eles deveriam ter ido até Paulo e falado: como é que você consegue isso? Mas eles acharam que era segundo a versão, a mensagem, que era um jogo. Olha lá o que ele está fazendo, como se o que Paulo estivesse fazendo fosse um espetáculo. Sabe, queridos, aquilo que nós estamos fazendo aqui não é um espetáculo. Por isso que nós não temos a obrigação de agradar você. Eu não gostei do louvor hoje. Tudo bem, não é para você, é para Deus. Isso aqui que você vem no domingo, irmão, não é entretenimento. Entre o Domingão do Hulk e o Fantástico, a outra programação, eu vou no culto. Isso aqui não é uma programação de domingo. É o seu tempo que você está oferecendo ao Senhor, o seu culto racional. Porque é racional, você não fez assim, puf,
e caiu aqui. Não. Você foi, você tomou banho, você penteou o cabelo, você escovou o dente. Amém, irmão? Que a gente derruba na unção, né? Aí você vestiu uma roupa, você saiu da sua casa, você veio para cá. Não foi para ver um show, um espetáculo, um coach. Você não veio aqui para receber, mas você veio para dar o seu culto racional. E esse é o seu lugar no domingo. Diga, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Sabe, irmãos, esses tempos atrás eu fui para a praia. Coisa boa é praia. Eu vou falar. Apartamento bom, vista para o mar. Top. Vou falar. Me sentindo o que eu devo me sentir, filha do rei. E se você ainda não pode viver isso, creia para você, irmão. E se alegre comigo. Amém? E aí nós ficamos 15 dias lá na praia. Aí passou o primeiro final de semana, passou o segundo final de semana, e eu virei para o meu marido e falei assim: amor, vamos para o culto. Mas a gente está na praia, né? Não estou falando que ele falou, eu estou conversando com vocês aqui. Mas a gente está na praia, vista para o mar, pode ficar até mais tarde no domingo, ninguém vai trabalhar na segunda-feira, né? Amor, vamos para o culto. E eu vou dizer, eu fui para João Pessoa, já que você está curioso, eu fui para João Pessoa e lá tem umas praias maravilhosas. Lindas, água quente, sem onda. Tem com onda, tem sem onda, tem do jeito que você quiser. Mas aí eu fui. A 3 minutos da onde nós estávamos, tinha a igreja Verbo da Vida, Verbo da Vida Praia. E eu fui para minha praia. E sabe, irmãos, uma coisa que é boa, eu não sei se você já teve essa experiência, mas o Verbo da Vida é Verbo da Vida em todo lugar que ele estiver. Então, quando você chega lá, você tem a sensação de estar aqui. Porque as pessoas te recebem da mesma maneira, você reconhece o louvor, você vê a ordem dos avisos, e estava tendo uma aula demonstrativa do Rema. Eu estava em casa. E eu virei para o meu marido, eu sentei do lado dele e falei assim: amor, como eu gosto desse ambiente. Eu gosto, porque aqui é o meu lugar. A não ser quando eu vou dar aviso e eu sento aqui na frente, eu vou pregar, o meu lugar é aqui, onde a Laura está sentada. De vez em quando eu tenho que pedir para alguém guardar o meu lugar, que eu sei que vai ter movimento, o lugar é bom. Mas esse é o meu lugar. Diga comigo, esse é o meu lugar. Sabe, nós vivemos num tempo onde as pessoas não conseguem encontrar o seu lugar. Porque Deus está sinalizando um lugar, mas ela fala: não, mas eu não quero esse lugar. Eu quero uma outra igreja. Eu quero um outro emprego. Eu quero uma outra cidade. Porque eu quero um outro lugar. Irmão, se você não tratar aquilo que está dentro de você, você não vai ser feliz em outra igreja, em outra cidade, em outro lugar. Você nem vai ser feliz se você se separar do seu marido, irmão, ou da sua esposa. Porque você vai arrumar outro e esse outro vai ter problema também. Então fique com aquele que é seu, que você já conhece os problemas. Estou brincando. Estou brincando. Mas sabe, a gente quer colocar na conta daquilo que está fora o lugar, o ambiente. Eu fui lá, não gostei não. Aquele ambiente. Irmão, você chegou, o ambiente precisa mudar. Porque o que você carrega é muito maior do que aquilo que está no mundo. Mas isso também não te dá legalidade para você entrar em qualquer ambiente. Tem lugar, diga, tem lugar que não é para mim. Mas eu quero evangelizar lá no bloquinho. Vou falar, vai ficar evangelizado você por eles. Pronto.
Porque você vai estar lá no lugar que não é seu. E você vai ver um monte de coisa que vai despertar em você concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então vai lá, semana que vem, veste o shortinho e vai sozinho. Vai, toca no pecado, irmão. Ah, mas eu queria só evangelizar. Balela, irmão. Você vai dar lugar ao pecado. No pecado a gente não encosta. No pecado a gente não brinca. Aqueles homens, eles olharam o homem endemoniado e chegaram e falaram para ele: ei, sai demônio, no nome de Jesus a quem Paulo prega. E o homem endemoniado, o demônio, através daquele homem, falou assim: ei, nós sabemos quem é Jesus. Já ouvimos falar de Paulo. Mas e você quem é? Diga para mim quem eu sou. E eu vou te responder: você é filho do Deus Altíssimo. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é santo. Você tem a vida de Deus, o Zoe dentro de você. Você tem uma palavra, você tem um chamado, então você não precisa se juntar aos poucos. Você não precisa se medir por baixo. Sabe por que tem muitas pessoas que não estão vivendo o melhor de Deus para a vida delas? É porque elas estão fora do lugar que elas deveriam estar. Ah, mas eu só vou servir na igreja quando for o meu chamado. Não serve não. Que você vai ver a chama baixar, 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 baixar. Esfriar. Até que o Senhor revele qual é o propósito e levante você para a função que Ele te chamar, para que quando você em ousadia se levantar contra os demônios, contra a circunstância, contra a situação, contra a enfermidade, o demônio vai olhar, ele não vai perguntar para você quem é você. Ele vai olhar para você e ele vai sair, porque ele vai reconhecer a autoridade do nome de Jesus que está na sua vida. Por quê? Porque você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Sabe, irmãos, alguns anos atrás, quando eu cheguei no Rema, no meu primeiro dia de aula, eu me lembro como se fosse hoje. E eu sentei numa cadeira, eu era crente acho que há uns 6 anos. E eu sentei na cadeira do primeiro dia de aula, e quando eu sentei na cadeira do Rema, da aula do Rema, eu tive uma certeza do meu espírito: este é o meu lugar. Sabe, se Deus te colocou na cadeira do Rema, esse é o seu lugar. E sabe o que aconteceu quando eu terminei de estudar os 2 anos? Eu falei: eu não posso ficar longe desse lugar. E eu cheguei para minha diretora na época e falei assim: aonde eu posso ficar? Aonde eu posso servir? E desde então, nunca mais eu saí do Rema. Porque o Rema, as palavras Rema, porque Rema é uma palavra, Rema é uma família, Rema é um lugar, nunca mais saiu de mim. Aleluia. Então, se Deus colocou você aqui, irmãos, é para você frutificar, é para você crescer, é para você sair, parar de olhar o foco das coisas e prestar atenção naquilo que Deus chamou para fazer. Se Deus colocou você dentro de uma universidade, colocou uma profissão no seu coração, irmão, segue ela.
Não interessa. Ah, mas essa profissão não dá dinheiro. Não interessa, vai. Ah, mas essa profissão é perigosa. Não interessa, vai. Deus falou, segue. Mas sabe o que acontece? As pessoas começam um curso disso e elas param. Aí elas começam um curso daquilo e elas param. E elas ficam perdidas, sem saber. Mas e agora? Eu já fiz tanta coisa, mas eu ainda não me encontrei. E aí elas começam a olhar e falam, talvez eu deva estar no lugar de outra pessoa. Não, não é por aí o caminho. Você precisa encontrar um lugar, o seu lugar. E você precisa tomar posse desse seu lugar. Sabe, não é errado você fazer questão de estar no seu lugar, porque ele é seu. Deus te deu. Jesus já morreu na cruz e tomou o seu lugar e o meu lugar, para que eu estivesse num lugar onde a minha vida fosse abundante. E se a minha vida e a sua vida não estiver abundante, estamos fora do nosso lugar. Precisamos aprender a buscar de Deus qual é o nosso lugar. Porque se fizermos igual aqueles homens fizeram, e tentar fazer algo que nós não fomos chamados para fazer, o demônio vai fazer conosco aquilo que fez com eles. Ele vai rir da cara da gente. Então, se você tem um chamado dentro dos 5 dons ministeriais, aprofunde-se nele. Se separe, se santifique, se prepare. Sabe por quê, irmãos? Para você não passar vergonha. Mas eu não tenho um chamado dentro dos 5 dons ministeriais. Eu gosto de fritar pastel. Eu amo pastel. Que o seu pastel seja o pastel mais delicioso dessa cidade. Que as pessoas façam filas para comer o seu pastel. Porque o seu pastel é o mais recheado, o mais saboroso, sem gordura. E você vai se realizar fritando o pastel. Mas o que eu e você precisamos é todo dia examinarmos a nós mesmos e olharmos para dentro de nós. Deus é tão comigo que o cronômetro parou. Agora, aleluia. É examinarmos a nós mesmos e ver se nós estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Se estamos cumprindo o propósito da nossa vida. Se estamos no lugar certo. Se estamos no centro da vontade de Deus. Ah, Carla, mas às vezes o meu chamado, o meu propósito requer tanta renúncia. Tanta coisa eu tenho que deixar de fazer, porque eu tenho que viver uma vida em santidade. Olha, se eu não tivesse que viver uma vida em santidade, já veio tantas propostas para eu ganhar até mais. Nada que vem de fora vai te suprir mais do que aquilo que vem de dentro. Nenhuma provisão que vem de fora vai suprir mais as suas necessidades do que a unção que vem do trono. Nós precisamos tomar o nosso lugar, tomar posse do nosso lugar, correr com paciência a carreira que o Senhor prometeu para nós, sem olhar para o lado. Nessa viagem que eu fiz, era uma conferência com Kenneth Hagin,
E ele estava dizendo que quando ele era jovem, ele era atleta. E ele estava fazendo uma corrida, dessas corridas, sabe? De velocidade. E ele estava correndo. E de repente ele percebeu que ele estava muito à frente. Mas aí ele disse que ele virou de lado para olhar quem estava atrás. E nessa virada de lado, ele perdeu a velocidade. E ele contou que ele perdeu a corrida, porque ele foi olhar para a raia ao lado. Quando nós encontramos o nosso lugar em Deus, descobrimos o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa função nessa terra, a gente começa um novo caminho. E aí a gente tem que parar de olhar para o lado. A gente tem que parar de olhar o que o outro está fazendo, para não perder a velocidade do cumprimento daquilo que nós precisamos fazer. Sabe aquela coisa que a sua mãe dizia, a minha mãe dizia? Você não é todo mundo. Então não se compare com o outro. O seu comparativo, quando você está no seu lugar, é você mesmo. Eu preciso hoje estar melhor do que ontem, e garantir que amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Esse é o nosso lugar em Deus. Fica de pé.